E como analisar minuciosamente o edital de licitação eletrônica, identificando requisitos, prazos, documentos e também critérios de avaliação para que você garanta uma resposta adequada e também alinhada com as exigências, né? Primeiro passo, gente, é você ler o edital com muita atenção. Isso parece até óbvio eu falando, mas a primeira dica é a mais importante. Você tem que ler o edital minuciosamente. Sabe por quê? Pois isso ele pode evitar erros gravíssimos e também garantir que você venha entender todas as informações fornecidas daquele certame. Vou dar um exemplo bem legal, um edital para fornecimento de TI, por exemplo, de equipamento de TI. Você vai verificar a cláusula que exige a certificação de qualidade, exemplo ISO 9001, para participar. Se sua empresa não possui essa certificação, é necessário então obter a documentação antes de prosseguir esta licitação. Você entendeu a importância? Então, identifique os prazos, marque no calendário as datas importantes, como por exemplo a abertura da licitação, o prazo para a entrega de documentos e também esclarecimento de dúvidas. Cumprir os prazos, gente, é muito importante, é essencial para você não ser desclassificado. Eu vou dar um exemplo. Um edital de uma licitação, por exemplo, de construção civil, vai construir uma rodovia, e ela indica que o prazo para a apresentação das propostas é de 30 dias a partir da data de publicação. Então, é fundamental você marcar essa data em um calendário ou uma agenda para garantir que a sua empresa entregue a proposta dentro daquele prazo, para que você não perca. Então, a análise e a metodologia de avaliação é fundamental. Você tem que entender como a proposta será avaliada. Vou falar, verifique se a metodologia ela é objetiva e se está de acordo com as normas legais. Vou dar mais um exemplo. Um edital de consultoria em gestão pública. Ela estabelece que a proposta vai ser avaliada com base na técnica de 70% e no preço de 30%. Então, nesse caso, é importante a gente enfatizar a excelência técnica da sua empresa na proposta, pois a maior parte da pontuação ela vai depender do critério, desse critério que eu falei, desse percentual. Então, pondere sobre isso, o preço dos critérios. Alguns editais eles atribuem diferentes pesos nos critérios de avaliação. Você tem que identificar quais critérios são mais relevantes para a pontuação geral e concentrar seus esforços exatamente nele. Vou dar um outro exemplo. Em uma licitação para fornecimento de materiais hospitalar, por exemplo, os critérios de avaliação eles vão geralmente incluir preço e qualidade do produto e também a capacidade de entrega. Se sua empresa possui uma logística eficiente, você vai destacar esse ponto para ganhar vantagem competitiva, entendeu? Tem que usar esses critérios para que você saia na frente. Então, o objetivo é dominar os editais de licitações eletrônicas, né? Você tem que identificar os requisitos, os prazos, os documentos, os critérios de avaliação, para que realmente você consiga dar uma resposta naquela licitação de forma alinhada com aquelas exigências. Você não pode ser um simples aventureiro, né? Você não pode realmente entrar de forma aleatória. Você tem que analisar minuciosamente cada ponto e usar sempre isso ao teu favor como estratégia para que você vença e lá na frente desclassifique aqueles concorrentes. Bom, então até a próxima. Outro ponto importante é fazer um checklist desses documentos. Então eu te oriento a criar um checklist dos documentos necessários antes de você participar da licitação. E você vai marcar de acordo com o edital cada item conforme for providenciado, conforme for solicitado. Eu vou dar um exemplo, né? Uma licitação, por exemplo, que presta serviços de limpeza. É necessário apresentar cópia dos certificados de regularidade fiscal e também apresentar cópias de regularidade fiscal e trabalhista, né? Então você vai verificar se todos os documentos estão em dias dentro do prazo de validade. Então você vê
que a questão do calendário, do checklist, ele é importante para que você acompanhe esses prazos e quais são as necessidades do documento, você tem que se atentar à formatação e os prazos. Então, verifique se todos os documentos eles estão formatados corretamente, se estão assinados e o mais importante, né, gente, se estão dentro do prazo estipulado de acordo com aquele edital do certame. Eu vou dar um exemplo, em um edital de construção civil, né? Imagine que uma construção de uma escola pública, ele vai exigir a apresentação do registro de responsabilidade técnica, que é o RRT, dos engenheiros que são geralmente responsáveis pelo projeto. Então, você vai se certificar de que o RRT esteja assinado e devidamente registrado no Conselho Profissional. Tá? Não tem margem de erro, não tem o que pensar. Você tem que sempre errar. Se for errar, bora errar para mais. Essa é o esclarecimento. Então, esclarecendo algumas dúvidas, é importante participar de eventuais reuniões. Caso haja a possibilidade de participar de reuniões de esclarecimento para sanar suas dúvidas ou fazer pedido de esclarecimento, não existe, tá? Você tem que pedir esclarecimento do edital, você tem que entrar em contato com o órgão urgentemente para que você não perca nada. Eu constantemente nas minhas preparações de licitação, eu nunca deixo de entrar em contato com o órgão. Então, não é um erro, não é um problema, não é porque você é burro, tá? Você tem que ter a consciência que tem itens realmente que é muito complicado e você precisa falar sim com aquela equipe de licitação, tá? Então, é muito importante que você consiga manter contato, esclareça dúvida, tá? E envie questionamentos por escritos. Se não for possível participar de uma reunião, depende se for presencial ou se eletrônica, né? Envie suas dúvidas por escrito, envie por e-mail, garantindo que essas respostas sejam documentadas para que realmente você tenha argumento lá na frente. Isso vai te ajudar muito nesse processo. Eu vou dar um exemplo de um caso. Um caso não seja possível comparecer a uma reunião presencial, se for uma licitação presencial, envie e-mail, tente fazer a ligação ao órgão licitante com as perguntas detalhadas sobre os requisitos técnicos do produto, do que você está querendo licitar, tá? Esse conjunto de informações é o que vai te deixar um pouco à frente do teu concorrente. Você não tem margem para erros, é isso que eu quero lhe falar.